Fala nação, aqui quem fala é o Rafael Rachel, mais conhecido como Rachel. Tenho 21 anos de idade, nascido no interior de São Paulo, na cidade de Sumaré, e sou ala pivô do Fla Basquete. Eu estudava numa escola onde de semana tinha aulas de basquete e um dia a treinadora me viu andando pela escola assim e me chamou para começar a fazer essa aula assim. E assim, eu era criança, eu nem não levava isso a sério, sabe, esse lance de ser jogador, de ser atleta. E eu comecei a fazer isso e tal e passou alguns meses eu perdi meu pai. E assim, eu fiquei muito triste, muito abalado, sabe? E foi onde o basquete veio aparecer assim pra me tirar daquela tristeza que eu sentia, sabe? E assim, eu costumo falar que o basquete meio que me abraçou, sabe? E aí foi onde tudo começou. Aí depois disso a treinadora pediu pra mim fazer uma peneira no Corinthians. Eu fui, eu não tinha nenhuma noção do que era jogar basquete, assim. E assim, eu fiquei no Corinthians, eu fiquei 2 anos treinando. E em 2011 para 2012 eu já jogava, né, alguns campeonatos meio aleatórios assim que na época tinha. Em 2012 eu me federei pelo Corinthians, aí foi onde tudo começou assim, né? Em 2015 eu tive meu ano de destaque, graças a Deus eu fui um dos destaques assim da minha categoria, né? E logo em seguida veio uma proposta do Pinheiros, aí eu fui pro Pinheiros em 2016. Fiquei lá em 2016, 2017. Em 2017 eu tive uma lesão no pé e no meio do ano, assim, eu fui voltar só no final do ano. E até que eu voltei meio... que foi minha primeira lesão, assim, eu voltei meio inseguro e tal. Mas eu consegui, assim, engrenar, sabe? E no finalzinho de 2017, dezembro, assim, apareceu uma proposta, assim, pra mim pra Espanha, né? No Baskonia. Eu fui... Dia 15 de dezembro de 2017 eu fui fazer um teste, aí eu fiquei lá 4 dias treinando. Eles gostaram e em janeiro eles me ligaram, né? Ligaram pro meu agente, no caso, na época eu já tinha agente. E eles ligaram falaram que gostaram tal, e queria que eu fosse pra lá. E assim, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu fui pra lá, cheguei lá tal. Eu pude sentir a diferença, sabe? Desse basquete brasileiro pro basquete espanhol. E assim, logo que eu cheguei, assim, foram uns 2 meses de adaptação. E quando eu meio que me adaptei, eu tive outra lesão no mesmo lugar. E aí eu operei lá e assim, eu tava querendo desistir do basquete, sabe? E assim, eu fiquei muito triste, assim. E aí eu conversei com o meu agente, ele falou assim, ó, você teve pouco tempo pra treinar, pra jogar essas coisas, assim, sabe? E meio que eles não vão renovar o seu contrato. E eu já tinha isso em mente, né? Porque, pô, eu cheguei, me lesionei. Aí assim, eu já sabia que eu ia voltar pro Brasil. E eu perguntei pra ele, né, eu falei, quais clubes tem pra mim ir e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, tem bastante proposta, assim, pra você, né. Aí eu voltei pro Brasil, fui pro Palmeiras, aí eu fiquei o resto do ano no Palmeiras, né, eu voltei em agosto, aí eu fiquei o resto do ano. E no final do ano de 2018 apareceu a proposta pra mim vir pra cá. E eu vim cheio de expectativa, sabe, pô, vou jogar com jogadores de seleção brasileira, vou jogar do lado de vários bons jogadores, sabe. E logo que eu cheguei também, infelizmente, eu tive outra lesão. Aí foi a minha terceira e última, graças a Deus. Mas assim, aí me operaram aqui, né? Cuidaram de mim e tudo. E eu fui voltar quase em agosto. Aí assim, logo que eu voltei a jogar, a gente já teve um campeonato da base, né? Que foi a LDB. E assim, eu voltei... eu me sentia muito inseguro, assim, sabe? Porque foram 3 cirurgias, eu tava com a mente toda... querendo desistir, sabe, essas coisas, e isso me atrapalhou muito, sabe. Eu entrava no treino meio desconcentrado, sabe, errava muito. E logo em 2020 a gente teve um sub-21, né, com a categoria de base, no qual a gente foi campeão, e aquilo ali eu me sentia, assim, sabe, muito orgulhoso, assim, sabe, por poder ser a primeira vez, assim, primeiro título pelo Flamengo, e assim... Eu falei, esse é meu ano, a gente vai engrenar, vai ser campeão de tudo. E logo veio a pandemia, aí eu fui para casa, fiquei
quase 7, 6 meses em casa. Assim, foi algo que me ajudou muito a refletir, sabe? Para tomar a decisão se eu quero ou não ser jogador de basquete, sabe? E quando eu voltei para cá, eu voltei com essa mente, assim, eu quero ser jogador, eu vou ser jogador, eu vou dar meu máximo todos os dias, vou procurar evoluir todos os dias e, assim, eu aproveitei, né? Eu pude aproveitar, foi uma temporada muito importante, assim, para minha carreira, na qual a gente foi campeão de tudo, onde eu aprendi muito também. Bom, assim, foi muito... Como posso dizer, assim? Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque era algo que eu brincava com os meus amigos quando eu era menor, assim, pô, eu quero jogar no Flamengo pela cidade, assim, Eu já tinha meio que noção, assim, como o Flamengo era grande, sabe? Assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, pô, meio que um sonho realizado, sabe? Todo mundo me recebeu bem, os jogadores, os técnicos, o pessoal do Cuidar, os jogadores da base também, que já eram daqui, assim, que eu já tinha jogado contra alguns, né, em campeonatos que tinham na época. Assim, eles me acolheram, assim, sabe? Por atuar na posição de ala pivô, assim, bom, eu tenho um bom chute, assim, costumam me chamar de chutador, né? Eu não sou um cara muito que dribla essas coisas, mas, assim, eu fico num canto, quando a bola chega, eu tenho que ter um aproveitamento bom, né? Eu brigo em todos os rebotes, assim, sabe? E tenho que ter uma boa defesa também para poder ajudar meus companheiros de equipe. Os meus objetivos, eu acho que alguns já foram... Eu já consegui, né? Que foi ser campeão de NBB, do Carioca, da Champions League. E assim, a gente tem o Intercontinental, né, pela frente em fevereiro e assim, vai ser um campeonato que assim que a gente vai com tudo, assim, buscar esse título, né? E assim, vai ser um título, acho que o mais importante assim na minha carreira até agora, né, por ser campeão do mundo, né? Assim, vai ser muito importante assim para mim, sabe? Bom, aqui, assim, eu convivo com o Olivinha, né? O Olivinha, o Mineiro, assim, são caras que eu tenho muito como referência, assim, sabe? Por ser jogadores meio que da mesma posição que eu, assim, sabe? E, assim, ver o que esses caras fazem, assim, no dia a dia, nos jogos, a dedicação que eles têm, a raça. E, assim, acho que são esses jogadores, assim, né? Um deles é o Dennis Rodman, que foi jogador de Chicago Bulls, assim, né? Que foi um jogador, assim, que... Era um cara que ele era, tipo assim, ele não fazia pontos, mas ele pulava em todas as bolas, se dedicava muito, assim, sabe? Era um cara raçudo e, assim, é um cara que eu admiro muito também, sabe? Bom, eu sou um cara que gosta muito de ficar em casa, assim, sabe? Eu sou um cara bem tranquilo, não curto festa, essas coisas, mas sempre quando eu tenho um tempo livre, assim, de folga, dependendo de quantos dias eu vou pra casa, né? Que eu moro em São Paulo, fico com a minha família, com a minha mãe. E quando eu tô aqui, eu fico em casa, escuto música, às vezes vou no cinema, assisto alguns filmes, em casa também. E assim, eu gosto muito de conhecer restaurantes, assim, sabe? Sair pra comer, os meus amigos também, a gente se junta, assim, às vezes, de sábado, domingo, e sai pra comer em algum lugar diferente, assim, sabe? Bom, dentro do esporte, eu sonho em jogar fora do país de novo, né? Chegar numa NBA, sei lá, numa ACB, se Deus quiser. E fora do esporte é ajudar minha família, assim, sabe? Eu já ajudo, assim, mas ajudar mais, sabe? Poder ajudar muito mais minha mãe, porque ela sempre estava do meu lado, assim, me incentivando, falando, não, você não pode desistir, sabe? E, assim, foi uma pessoa, assim, acho que é a mais importante nos momentos, assim, de cada lesão, sabe? Ela sempre estava do meu lado ali, me incentivando para não desistir. Bom, as coisas ruins vão acontecer, assim, sabe? Os momentos ruins, lesão, mas tudo depende de você, se você está preparado para isso, assim, é sempre ter a cabeça no lugar, sabe? Se manter firme, porque se você tem um sonho, se você quer chegar onde você quer ser, você não pode desistir, sabe? Não é uma lesão que vai te parar, assim, sabe? Se cuidar todos os dias, se dedicar todos os dias e é isso. Bom, eu vou me dedicar a todos os jogos, vou estar aqui trabalhando duro todos os dias para deixar a nação orgulhosa. Junto com meus companheiros, a gente vai buscar todos os títulos que a gente tiver pela frente de todos os campeonatos. E eu vou procurar me dedicar ao máximo e, se Deus quiser, me tornar um ídolo aí para vocês.